Gostaria que você fechasse seus olhos, pudesse se concentrar agora na presença de Deus. Ele está aqui, Ele quer falar ao nosso coração. Faça a sua oração, peça ao Espírito Santo que ministre em nossos corações, que derrame graça sobre nós. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa, de poder buscar a tua face, de poder entender e reconhecer que sem ti nada podemos fazer. Pai, ministra a tua palavra em nossos corações. Nos ajuda, nos capacita, que possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra. E Pai, que nós possamos a cada dia compreender os teus propósitos para nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós diminuamos para que tu cresças. Amém. Amém, amados. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Esse texto é muito interessante porque vai nos narrar a situação que estava vivenciando o povo de Israel. Estamos aqui, vamos falar sobre o exílio babilônico, sobre como estava a cidade de Jerusalém depois de ter sido tomada, né, pela Babilônia, pelo Império Babilônico. E diz assim então, capítulo 2, verso 1. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Amém? Até ali por enquanto. Glória a Deus. Para você e eu nos situarmos então nesse contexto que nós lemos, nós precisamos compreender. O povo de Israel então estava retornando do exílio babilônico. O exílio babilônico durou mais ou menos 70 anos. E o povo de Israel tinha sido escravizado pela Babilônia. O império que estava reinando naquele momento era o babilônico. E aí devastaram a cidade. A cidade foi sitiada, foi tomada, foi destruída, foi queimada. E nesse momento, nessa situação, agora o povo já começava a voltar, porque tinha se passado o tempo. E quem estava governando nesse momento o império era o rei Artaxerxes. E aqui, quando nós lemos, vemos no contexto também que Neemias era o copeiro desse rei Artaxerxes. E ser copeiro naquela época, se tratava de um cargo de alta confiança, pois o copeiro era encarregado não apenas de servir as refeições, mas ele precisava, em certas circunstâncias, experimentar a comida e o vinho, porque naquele tempo havia muitas
conspirações contra os reis. E aí os reis morriam como? Envenenados ou alguma coisa assim. E o que acontece então? Acontece que Artaxerxes, ele tinha Neemias como copeiro. E ele, como copeiro, Neemias tinha uma alta consideração diante do rei. E aí então você vê que por esse motivo Neemias era um homem de confiança do rei. Não poderia ser diferente, porque ele cuidava dos utensílios, ele cuidava da taça, dos utensílios com que ele comia. Para quê? Para que ninguém tocasse nesses utensílios. O único que tinha acesso era Neemias. E aí, Neemias, ao ver o panorama da sua cidade, quando Neemias vê como está a sua cidade, obrigado, Rômulo, ele olha assim e se condói e ele se coloca no lugar. Isso que nós chamamos de um verdadeiro intercessor. O intercessor, ele toma o lugar da pessoa, ou da cidade, ou do país, ou da nação, e começa a se posicionar como e vai, se formos dizer no popular, tomar as dores, mas no bom sentido. E aí então nós vemos que ele se coloca no lugar, e o coração de Neemias está triste, porque ele vai e olha o panorama em que está Jerusalém. Toda destruída, devastada, queimada, em ruínas. Não é diferente hoje, amados. Hoje nós vivemos num mundo que está em ruínas espirituais. Hoje nós podemos ver, quando fui buscar Júnior e Débora, estava vindo pela Repsol aí, que eu moro perto, né? E vi um carro que tinha entrado com tudo, porque teve um acidente, com certeza foi excesso de bebida. Então o mundo está em ruínas, pessoas destroem a sua vida por momentos de prazer que são totalmente, sendo redundante, momentâneos. E a gente olha o panorama, esse mundo no que nós vivemos, ele caminha para ruínas, está pior, está cada vez pior. E aí, talvez a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: você e eu temos nos colocado nesse lugar, assim como Neemias, quando olhou para Jerusalém e estava toda devastada, destruída, queimada, nós temos olhado para o mundo, ou para a cidade onde nós vivemos, ou para as pessoas que nós conhecemos com isso, ou apenas temos nos preocupado com nossos próprios problemas? Apenas a gente tem se preocupado com a nossa dor e não com a dor do outro. Mas voltando aqui, gostaria de dizer, Neemias, ele foi tomado por um desejo de reconstruir a sua cidade, ou seja, de transformar a realidade da sua nação. E entenda uma coisa, esse desejo não era só de Neemias, não era apenas Neemias, era o Espírito Santo, era Deus tocando no coração de Neemias, assim como hoje também Deus quer tocar no seu coração, no meu coração, e dizer: olhe, não se contente com a situação que você está vendo, que você está vivenciando, há sempre mais de Deus para você. E aí então, nós como igreja devemos entender que Deus, ele nos chamou com um propósito. Que nós possamos ter uma visão espiritual. Há pessoas hoje que estão em ruínas espirituais. Há pessoas hoje que estão devastadas, famílias que estão devastadas espiritualmente falando. E muitas vezes a gente não enxerga essa dor alheia, porque apenas estamos concentrando nossas forças na nossa própria dor. Era uma coisa interessante, Neemias estava numa posição muito boa, porque era um homem de confiança do rei, mas ele decidiu sair do seu lugar de conforto. E nós vamos ver hoje algumas lições que podemos resgatar dessa história. A primeira é esse desejo que é colocado por Deus no coração de Neemias. Nos versos 4 e 5 nós vamos ver: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu. A primeira coisa é que nós precisamos orar para saber a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Quantas vezes eu já tive que recuar porque eu quis fazer a minha vontade, esquecendo de orar, e quando fui orar, Deus me disse: não é isso que eu quero. Aí eu preciso recuar então. Já que errei uma vez, não vou continuar no erro, não é verdade? Então,
recuar para ouvir a voz de Deus. E aí, então, a primeira lição que eu posso resgatar é o pedido para estar onde Deus quer que você e eu estejamos. Deixa-me ir. Neemias, então, diz assim, respondi ao rei, verso 5, se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade, onde meus pais estão sepultados. E aí, então, nós podemos ver, amados, que esse sentido de você entender e compreender a cada dia que precisamos estar no centro da vontade de Deus é o que todos nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos ter. Assim como Neemias, o nosso desejo e oração deve estar situado, Senhor, me coloca no centro da tua vontade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e fizesse essa oração. Diga assim, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor, eu quero cumprir o propósito que tu tens para a minha vida. Estamos iniciando mais um ano e não quero mais, Senhor, ou procrastinar, ou desobedecer ao teu chamado. Me ajuda, me capacita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Neemias, então, tinha uma posição confortável no palácio. Ele poderia ter dito, olha, não, eu estou bem aqui, porque sou um homem de confiança do rei, tenho alimento, tenho cama, tenho roupa lavada, tenho tudo. Para que eu vou sair da minha zona de conforto? Para que eu vou sair daquele lugar onde eu estou confortável? Mas Neemias, ele não olhou para si, ele olhou para a sua nação e disse assim, a minha nação está em ruínas, eu preciso fazer alguma coisa. Deus toma o coração de Neemias então, e ele disse, Senhor, deixa-me ir. Quantas vezes Deus colocou no nosso coração alcançar uma pessoa ou uma família para Cristo, e aí nós dizemos assim, Senhor, já tenho problemas demais. Ah, Senhor, mas olha, ainda estou desempregado. Ah, Senhor, mas ainda não fiz o curso de missionário. Ah, Senhor, mas ainda não fiz o curso de teologia. Ah, Senhor, mas ainda não, ainda não. E os ainda nãos vão passando na nossa vida e não tomamos uma decisão, não tomamos um posicionamento. Quero dizer, igreja amada do Senhor, hoje é dia de posicionamento. É dia da gente se posicionar. Quando Deus fala ao nosso coração e revela o seu propósito, é porque Ele quer que nós façamos. Quando Deus fala ao nosso coração e Ele revela a sua vontade, o seu propósito para a nossa vida, é porque Ele quer ação. Ele quer que você e eu possamos fazer isso. Neemias não foi negligente. Ele obedeceu a sua missão e teve coragem. E ele disse ao rei, deixe que eu vá. Eu vou. Me lembra, né, Isaías, quando é visitado pelo Espírito, e ele disse, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É assim que Deus quer pessoas disponíveis. Falava, né, nesses dias que tivemos a reunião com os líderes dos pequenos grupos, olha, Deus não chama capacitados. Deus Deus escolhe aqueles que quer capacitar. Ele não vai chamar aqueles, já está, não, já está pronto. Não, ele vai aprontar a gente. E ninguém está pronto, né? Ninguém está pronto. Ele vai fazendo da nossa vida, a cada dia, um aprendizado, uma lição, para que a gente possa crescer, aprender e amadurecer. A segunda lição que eu poderia resgatar é que Neemias, ele pede a autorização do rei para o caminho, porque Neemias sabia que a jornada não seria fácil. E é isso que eu falei também na reunião dos líderes. Eu disse, olha, não pensem que é fácil, é árduo, é difícil, mas Deus vai à frente de nós, porque Ele é o rei, o dono, o soberano da nossa vida e da obra.
Então, amados, verso 7 diz assim, vamos ler o 6. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo. Esse aqui me dá uma lição extra. Não é a lição que eu pontuei aqui, mas extra é que a gente deve ter um planejamento das coisas que Deus coloca no nosso coração. A gente não pode ir na doida assim, eita, vamos agora, Deus me chamou, vamos. Não. Planejamento é importante. É como falamos aqui em português de Portugal, planeamento. Me lembra muito o espanhol. Planejamento. Precisamos planejar, colocar no papel. Olhe, para onde vamos, aonde queremos chegar e para quê. Precisamos ter isso bem definido. Senão a gente não... Qualquer destino vai ser o ideal para a gente. Não, a gente precisa entender. E aí então, no verso 7 diz, a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E aí, esse dá-me cartas, porque Neemias sabia então que a jornada não seria fácil, portanto ele, sabiamente, ele solicita ao rei cartas para poder garantir a sua passagem segura e assim realizar o seu propósito. E aí, quando eu estava estudando nessa semana, hoje, né, quais seriam as cartas que Deus tem para nós? É a palavra. A palavra de Deus, ela nos autoriza. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela também nos dá sustento. A palavra de Deus, ela nos dá alimento. A palavra de Deus, ela nos encoraja. A palavra de Deus, ela nos faz a cada dia querer cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Hoje nós temos a palavra que nos traz segurança e nos autoriza para o nosso propósito. Mas além disso, nos traz a garantia de que o Senhor está à frente de tudo. O que diz Mateus capítulo 28, versos 19 e 20? Todo mundo já sabe de cor, eu sei, porque é a grande comissão, né? Ide por todo o mundo, então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei, quando? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou até a consumação dos séculos, em outras versões. Sabe, amados, a gente só quer vivenciar a parte B do verso 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Só que nós esquecemos que tem um verso anterior que nos garante que para Ele estar conosco, a gente precisa obedecer. Não é que Ele vai nos deixar ilhados, mas Ele vai garantizar, quando a gente obedecer, que a nossa vida, ela não pereça antes de cumprir a nossa missão. Então, precisamos compreender isso. Deus já nos autorizou para cumprir a nossa missão. Por que ainda colocamos tantas escusas e justificativas para obedecê-lo? Por que será que a gente ainda coloca essas justificativas? Neemias sabia que enfrentaria a oposição, mas com a palavra do rei e as cartas que ele tinha, tudo se tornaria mais fácil. Tudo poderia se tornar possível. Então, quero dizer nessa manhã, amados, nós vamos enfrentar oposição. Nós vamos enfrentar dificuldades, problemas, situações difíceis. E eu vou dizer uma coisa, que eu já, por ter experiência, posso falar para vocês. A oposição que ela vai mais doer a você não é a oposição do mundo, porque a gente sabe que no mundo jaz o maligno. E ele vai se opor de todo jeito. Mas a pior oposição que tem é a oposição dentro da igreja. Quando as pessoas se levantam. Mas deixa eu dizer a vocês, amados, nós, tendo a palavra guardada no nosso coração, tendo essa carta viva no nosso coração, a gente vai avançar. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a problemas,
nós vamos conseguir avançar. Então, vamos avançar em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus guardada em nosso coração e na nossa mente torna coisas impossíveis impossíveis. Aquilo que é impossível, você talvez vai dizer, eita Jesus, mas não, como é? Eu digo, não, eu quero o propósito de Deus para a minha vida. Eu não quero conforto. Quero que Deus me leve para o lugar que Ele tem para mim. Porque não existe coisa melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. Por mais que você tenha um bom salário, por mais que você tenha uma boa posição, por mais que você possa perceber que tem um futuro já garantido ou garantizado, olhe, melhor é estar no centro da vontade de Deus. Terceira lição, verso 8, diz assim: também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Quando a bondosa mão de Deus está sobre nossa vida, amados, nada, absolutamente nada é impossível. Aí o que diz a palavra depois? O rei atendeu aos meus pedidos. Tem uma coisa que eu aprendi e sempre falo: Deus toca coração de reis, Deus toca coração de homens, até homens que não o servem, que são ímpios, mas Ele toca, e quando Ele toca, eles fazem a vontade dEle, porque Ele é o soberano. A gente às vezes pensa, não, Deus só pode falar aos seus filhos. Não, Deus toca, pega na mente daquele que é ímpio, pega na mente daquele que não é temente, e Ele manda ele fazer, Ele mesmo sem saber, e Ele faz. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a terceira lição, então, é a provisão, ela vem quando nós obedecemos. Ela vem. Neemias entendeu que quando estamos no centro da vontade de Deus e quando obedecemos a sua voz, podemos pedir a provisão para a sua obra que Ele vai proporcionar. Neemias tinha isso guardado no seu coração. Eu coloquei uma frase aqui: por mais desafiadora que seja a nossa missão, devemos confiar que aquele que nos chamou vai providenciar o necessário para que possamos concluir o propósito de Deus em nossa vida. Ele vai providenciar. A gente às vezes fica, mas Senhor, como vai ser? Essa igreja que você está hoje começou numa garagem. Passamos essa época aqui, minhas mãos congeladas tocando violão e aquela fumaça saindo porque não tinha nada de aquecedor, de aquecimento. E passamos o primeiro inverno assim. Depois Deus nos trouxe para essa sala aqui. Mas em nenhum momento eu olhava e dizia, Senhor, por quê? Porque eu compreendia que o meu propósito era esse. O meu propósito é esse. E eu sabia que no seu devido momento Deus iria providenciar. E quando eu vejo tudo que Deus já nos providenciou, tudo que Deus já proveu, tudo que Deus já deu, todas as coisas que nós temos hoje, eu digo, só pode ser a bondosa e poderosa mão de Deus, porque humanamente a gente não pode. E eu creio, amados, e declaro, na autoridade do nome de Jesus e pela sua palavra, que é daqui para frente, que Deus vai nos surpreender. Então, o coração de Neemias estava tão determinado e tão dependente do Senhor, que mesmo com medo, porque se você leu bem, ele com medo falou para o rei todas essas coisas. Mas é normal, amados, porque nós temos que ter medo. Porque se não tivermos medo, se não der aquele frio na barriga, é porque a gente está na nossa dependência. Mas quando dá aquele frio na barriga, diz, Senhor, e agora eu não sou capaz, e não somos mesmo. Mas é a bondosa e poderosa mão de Deus que nos dá o direcionamento, que nos dá o encorajamento e que nos dá o caminho para seguir e trilhar. Então,
Mesmo com medo, Neemias fez os pedidos ao rei e lhe foi concedido. E Deus ministrava no meu coração, quando estava lendo esse texto, não tenha medo de pedir algumas coisas que Deus colocou no seu coração. A gente às vezes fica com medo. Mas Senhor, eita, não me sinto merecedor. E não somos merecedores mesmo. Não somos. Ninguém aqui é merecedor, ninguém aqui é digno. É Cristo que nos dignifica. Mas quando a gente pede para a glória de Deus, quando a gente pede para que o propósito dele seja a glória do seu nome, olhe, sai de baixo porque Deus abre as portas. Deus abre as portas. Sei que muitas vezes recebemos missões assustadoras. Confesso que, para mim, foi assustador sair da minha zona de conforto, onde eu estava, ministerialmente estável. E sair assim, até porque nós, quando chegamos aqui, chegamos em fevereiro de 2020. Em março, você sabe, o mundo todo sabe o que aconteceu no mundo, a pandemia. E aí eu olhei assim, e eu fiquei, amados, Célia até se preocupou, porque eu era muito ativo lá no Brasil, então tinha muitas atividades, era de tempo integral na igreja, e praticamente Célia dizia assim, quer levar a cama para a igreja? Porque acordava, quando levava Jonathan para a escola, já ia para a igreja para resolver as coisas, e mais porque nós passamos um bom tempo em tempo de construção, e eu precisava estar de dentro para ver a construção, as coisas, o que precisava. E é interessante porque muitas vezes, quantas vezes aqui, quando passou a pandemia, quando veio toda essa situação, eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E bateu aquele medo, aquele desespero, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Mas esse medo me trouxe também o entendimento de que eu precisava ser dependente do Senhor. E aí, então, muitas vezes as nossas missões podem parecer assustadoras, mas quando é Deus que chama, e se nós obedecermos completamente, Ele vai providenciar o necessário. Não tenha medo. Deus chamou, Deus autorizou, vá em frente. Oposição vai chegar. E eu vou dizer aqui, olha os versos a seguir, verso 9. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Isso quero dizer a você, quando o rei manda, quando eu falo rei, não é Artaxerxes, Artaxerxes é fichinha, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele manda, dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Você não está só. Deus manda um exército de anjos para guardar a sua vida. Livramentos que você não imagina, mas você passou e vai passar, porque é a poderosa mão de Deus sobre nossas vidas. E aí então, amados, veja o que diz no verso 10. Sambalate, o Oronita, e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Vão se levantar Sambalates, vão se levantar Tobias, vão se levantar oposições, vão se levantar pessoas para falar mal de você, vão se levantar pessoas para caluniar você, vão se levantar pessoas que não querem o avanço do reino, mas eles se levantam para cair. Porque maior é o nosso Deus. Então, quero dizer, amada igreja, nós devemos orar e confiar que Deus está no controle. Ele vai prover os recursos, Ele vai prover os livramentos, Ele é que peleja por nós, Ele é o dono da obra. Ele é aquele que vai à frente. Você não precisa ter medo.
pode até dar aquele frio na barriga, mas quando Ele nos manda e a gente obedece, Ele vai à frente. Para concluir, os pedidos de Neemias, eles refletem as prioridades de um servo fiel na obra do Senhor. E então os pedidos que Neemias fez, eles refletem essas prioridades. Porque primeiro, a primeira característica, por dizer assim, de um servo fiel é o desejo de estar no centro da vontade de Deus. Essa é a primeira característica. A segunda, segundo o que nós vimos aqui nessa mensagem hoje, a segunda é a necessidade de ter a palavra de Deus como orientação e proteção para nossas vidas. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do irmão, não é a palavra do profeta, é a palavra de Deus, que vai ser orientação e proteção das nossas vidas. Diga-se de passagem, o que o pastor aqui fala tem que ser debaixo da palavra. Não pode ser tirado de um livro de autoajuda. Não pode ser tirado de um livro de filosofia, nem de teologia, apesar de ser importante a gente ler. Mas a palavra tem que ser o crivo. Se não for a palavra, a gente vai se desviar em algum momento da caminhada que Deus tem para nós. E o terceiro é a dependência da provisão divina sobre nossas vidas. Provisão e proteção. Porque Ele provê e protege. Ele guarda. Que o Senhor, amados, nos ajude, nos capacite na obra que Ele nos chamou para fazer nessa geração. Que a gente esteja sensível, assim como Neemias. Neemias, ele esteve sensível àquilo que ele viu quando ele olhou para Jerusalém, ele viu a cidade devastada. Quando ele olha para o panorama da cidade, ele olha ruínas. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta a você. Na cidade que você mora, ou na freguesia que você mora, que você vive, o que é que você tem visto? Você tem olhado com o olhar de Neemias? Ou tem olhado apenas para a sua própria dor, para o seu próprio problema, para aquilo que você tem sofrido? Vamos olhar com o olhar de Neemias? Vamos olhar para aquelas pessoas, nos colocando na brecha da intercessão e dizendo: Senhor, eu sei que Tu tens mais. Eu sei que o Senhor quer transformar a minha cidade. Eu sei que o Senhor quer transformar a minha freguesia. Eu sei que o Senhor quer transformar a minha vizinhança. Eu sei que o Senhor quer transformar a minha família. Eu sei que o Senhor quer transformar a minha vida. Eu comecei do grande para o pequeno. Mas sabe o que acontece? Quando a gente se dispõe a obedecer à voz de Deus, Deus começa transformando nossa vida para a gente poder ir transformando outras realidades. É isso que Deus quer para nós. Que a gente deixe de olhar para nossas próprias dores e se concentre naquilo que as pessoas estão passando. Tantas pessoas passando por dificuldades. Tantos casamentos passando por dificuldades. Tantas famílias passando por momentos tão difíceis. É tempo da gente compreender o chamado que Deus tem para esta igreja. Esta igreja tem um chamado de espalhar o amor de Cristo aos povos e de fazer discípulos de Cristo por todas as nações. 2025, vamos começar a igreja na Espanha. E Deus quer que a gente possa entender isso. Mas não vamos começar sem ouvir a voz de Deus dizendo: pode avançar, vai avante. Então nós precisamos começar por aqui. Já estamos aqui, os pequenos grupos são o momento da gente ir treinando para a obra que Deus tem para nós. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.